Brasil é uma sociedade multicultural, o segundo país do mundo com maior população negra do mundo, atrás apenas da Nigéria. É um país que nós devemos unidos em nossa diversidade, mas hoje, nossa política, nossas experiências de vida, até mesmo nosso ciclo social, parece mais uma vez ser definido pela raça. Sei que muitos de vocês devem perceber que essa série é uma série voltada para pequenos documentários, mais especificamente sobre curiosidade. Mas hoje decidimos fazer um diálogo necessário para a nossa comunidade, sobre um assunto que está sempre presente no nosso dia a dia e que afeta o crescimento da nossa sociedade, o racismo. Então, para debater esse assunto, tenho o privilégio de juntar comigo um grande amigo, um grande irmão, Aloísio Nascimento. Formado em Relações Internacionais, Serviço Social, Administração Pública e Teatro, ele é presidente do MDB Afro Paraná, é consultor político, conselheiro estadual da Igualdade Social, da Igualdade Racial, diretor da União Paranaense dos Estudantes, tesoureiro nacional MDB Afro, assessor parlamentar na Câmara Municipal de Curitiba, assessor de Casa Civil do Governo do Estado do Paraná, assessor parlamentar da Assembleia Legislativa do Paraná. Nossa, tanta coisa, meu Deus, meu irmão. Então, é a pessoa certa para conversar sobre esse assunto. Olá, Aloísio, como você está? Bem-vindo e muito obrigado por aceitar meu convite. Eu agradeço você, Alex. É uma fala, né, importante e necessária que tem que ser feita, né, e discutida, conversada sempre. Eu acredito que o momento certo é agora, né? Nós estamos vivendo um momento atípico na política brasileira, porém eu entendo que é um momento de discussão, né, um momento de desafio e principalmente encarar as nossas feridas, né, e buscar aí a correção desses problemas, né, que tanto afligem, que tanto atingem a nossa sociedade. E fazer com que todos compreendam que corrigir as distorções é sim caminhar para uma sociedade mais desenvolvida, é sim caminhar para uma sociedade mais justa, uma sociedade com harmonia social entre os povos. Que legal, que legal. Então, quando a gente estudou junto, Aloísio, daí quando a gente encontrou no Facebook, daí a gente discutiu sobre o tema de desigualdade e racismo estrutural, daí você falou para mim, Alex, é um tema muito forte, né? E temos que pensar sobre isso. Então, Aloísio, o que é o racismo estrutural? Porque agora tem bastante pessoas que não conseguem entender o que é o racismo estrutural. E por que a gente tem que falar sobre isso hoje, Aloísio? Porque, Alex, temos que falar sobre isso hoje justamente pelo fato de que o racismo estrutural nos faz silenciar. O que é o racismo estrutural? É aquele racismo que atua no subconsciente das pessoas, né? Infelizmente, aqui no Brasil, nós temos muito disso, né? A maioria das pessoas, ela desenvolve esse racismo sem perceber. E se você perguntar para ela se diz não racista. Mas, quando ela vê um negro num ambiente, vamos colocar assim, de luxo, onde não tem, com frequência você não encontra outros negros, ela olha espantada, porque ela vê aquilo diferente. Quando ela fala, não, fulano de tal é negro, mas eu gosto muito dele. Ela necessariamente ela não tem aquele racismo maldoso, mas ela tem esse racismo estrutural. E é algo que atua no subconsciente dela. Quando, por uma oportunidade ou outra, ela fala, nossa, mas você conseguiu, né? Você é negro. Mas, dependendo da situação, dependendo do contexto, ela está tendo uma atitude racista. Você é negro, de repente está naquela ala reservada do avião, né, e é o teu lugar, você está ali normalmente, e a aeromoça passa 2, 3 vezes e vai lá falar com você,
olha, senhor, é o seu lugar aí mesmo e tal, só para conferir seu número, e de repente não faz a mesma conferência com um dos outros, é o racismo estrutural. Necessariamente a gente não está falando de uma pessoa que é um militante racista, que externa isso, que tem isso como convicção e tem isso num módulo de pensamento consciente. Não. O racismo estrutural é aquilo que está dentro da sociedade e dessa forma ele vai para as estruturas sociais. Então você naturaliza a ausência de negros em espaços de decisão dentro do poder público, dentro da iniciativa privada, você naturaliza ver irmãos e irmãs negras com serviços, muitas vezes subempregos, mas com serviços de menor expressão na cadeia de trabalho, serviços de baixa remuneração, você naturaliza isso. Você naturaliza não ver negros nas grandes universidades, apesar que, felizmente, com a adoção das cotas, essa distorção diminuiu muito. Mas, se você for observar nas grandes pós-graduações das universidades pagas, das grandes instituições, você vai verificar que a distorção retorna. Você não vai ter um grande número de negros numa especialização no FGV da vida. Então, você vê, o que está acontecendo? Então, tem essa distorção. Se você for nos grandes clubes sociais de todo o Brasil, você não vai ver a presença do povo negro. Aqui no Paraná, nós somos cerca de 31% da nossa população, Você vê essa densidade nas ruas de Curitiba, por exemplo? Não vê. Você tem que se dirigir para a periferia para você visualizar essas pessoas. Então, o que exclui os nossos irmãos e irmãs negras desses espaços? É o racismo estrutural. É algo que, de alguma forma, se confunde com a nossa cultura. E aí acaba sendo naturalizado a ausência de negros e negras de espaços, digamos assim, com maior visibilidade positiva na sociedade brasileira. Ótimo, ótimo. Parece que vai na estrutura, da sociedade, Então, eu na coluna, na medula óssea da sociedade. Aqui no Brasil, Isso. Quando eu cheguei aqui no Brasil como haitiano imigrante, daí quando olhei na televisão, assisti filmes e como a novela, como os brasileiros falam, daí a gente vê, tipo, as pessoas negras são os faxineiros, tal, e Sim. As pessoas brancas são sempre as pessoas mais ricas, são as pessoas, os patrões, sabe? E daí por que as pessoas negras não conseguem ficar nesse lugar, Quando você entra numa empresa, todos os managers, as pessoas, os gerentes são as pessoas negras, são as pessoas brancas, Daí a gente fala, por que as pessoas negras, será que essas pessoas negras só são bons no futebol, basquete, aqui no Brasil? Porque a gente, no Haiti, a gente fica assistindo futebol, a gente só vê maioria da seleção brasileira são pessoas negras. Então, pessoas negras só têm capacidade em futebol, mas não têm conhecimento para gerenciar uma empresa, não têm capacidade para ficar nas instituições privadas e instituições federais. Daí, acho que agora dá para entender, o que é o racismo estrutural, Aloysio. Mais uma coisa, tem algumas pessoas, alguns cientistas aqui brasileiros, eu ouvi falar que eles estão falando que o Brasil, não existe racismo no Brasil, porque por o fato de que a sociedade brasileira é a sociedade mais mestiçada, quer dizer, que tem mais pardos, e de acordo com os dados de IBGE, nós temos mais de 50% da população brasileira é parda. Eles baseiam nesse fato para dizer que por causa disso, não existe racismo no Brasil. O que você pensa sobre isso? Olha, isso é uma leitura feita lá atrás, começa com Gilberto Freire, Casagrande Senzala e tal, é algo que sociologicamente foi construído.
E eu acho que nem ele pensava que nós chegaríamos a um embate, né? Eu não vou dizer um embate sociológico, porque muitos que defendem isso não entendem nada de sociologia, né? Mas eles utilizam-se desse subterfúgio de dizer que no Brasil não existe racismo. É uma prática que eu acho que, no meu entendimento, é maléfica para o desenvolvimento do combate ao racismo real. Você bem colocou a questão, né, para o negro no Brasil, alguns espaços são permitidos, os esportes são permitidos, né, o futebol especialmente, mas outros espaços nem tanto. A televisão, né, agora, por força de muita mobilização, e a questão de entender que tem que ter a participação, e também não vamos fechar os olhos, a situação econômica, né, o mercado, né, o mercado econômico enxergou o negro, né, como um consumidor, então tudo isso não vou dizer que melhorou, né, porque, né, aconteceu um processo de evolução, tem mais participação hoje de negros na televisão, mas quando eu cresci, eu me espelhava nos americanos, Ed Murphy, era onde eu me espelhava, nos filmes dublados que chegavam aqui no Brasil. Mas essa questão de, no Brasil, não ter racismo é mais um mecanismo de controle, né, para você tentar amenizar, né, o grito do povo negro contra a discriminação. Né? Olha, não, você não é discriminado. Ou, né, alguns que levantam o discurso da meritocracia, somos todos iguais. Realmente, seres humanos, como seres humanos, somos todos iguais. Mas, socialmente, não temos as mesmas condições. Então, essa é a diferença. Ninguém está falando, né, porque fica até uma... Quando você escuta isso, e o tom que é colocado, somos todos iguais, é um tom do divino, né? E aqui a gente não está discutindo o divino, né? Olha, se somos iguais ou somos diferentes. Não, tudo bem. Na questão da estrutura divina, da concepção humana, somos todos iguais. Porém, sociologicamente, com situações diferentes e posicionamentos diferentes na estrutura da sociedade. Então, esse discurso, atualmente muito forte, né, por seguidores do atual governo, ele é algo que procura, né, de descaracterizar o racismo existente na sociedade. Porém, eu sempre saliento nas falas que eu faço, Nix, porque antes desse período político que nós estamos vivendo, essas pessoas não tinham muita coragem de expor o seu posicionamento, né? Nem mesmo para dizer que não existe racismo no Brasil. Então ficávamos todos dentro daquela água parada, de que o racista fingia que não era racista e o negro ficava numa situação sabendo que era discriminado, mas não tinha para onde gritar. Então, a partir do momento que nós temos um posicionamento contraditório dizendo que não tem, a gente já tem um debate, a gente já tem um diálogo, já tem um posicionamento. E antes nós não tínhamos isso, que fazia parte também, né? O fato de não se falar nisso faz parte da estratégia de você anular, né, essa discrepância. Então, se ninguém fala disso, é porque não existe. Então, atualmente, eu digo, né, que nós vivemos um momento muito rico, apesar de todas as mazelas que eu entendo que o país tem passado. Né? Para nós, negros, o debate aflorado com o contraditório, com o contraponto, nos permite, né, demonstrar que sim, o racismo existe, que sim, ele é real no Brasil e sim, ele é cruel no Brasil. Legal, legal. Quando você fala de o mundo não as pessoas não são iguais, que também o mundo não é justo, nunca vai ser. E assim, você como
como profissional, e a gente já leu o teu currículo, muita coisa no teu currículo, como você profissional negro, você alguma vez da sua vida aqui no Brasil já sofreu casos de racismo? Olha, Lenx, o que eu posso dizer para você, eu sou vítima, né, do racismo estrutural. Eu nunca tive assim uma situação escancarada, como muitos irmãos e irmãs já tiveram. Mas você é aquele olhar, né, aquela medida, cima e embaixo. Você está num ambiente, né, coletivo, um restaurante, né, as pessoas olharem, querem falar com você e tal, você que é o secretário, tipo, né, é você, tal, né, porque nem observa, né, eles não esperam encontrar o negro, né, então você chega numa situação que a pessoa se depara com você e ela acaba se espantando. Então sofri sim, né, acho que é dificilmente um negro que conviva com a sociedade brasileira, não ter um episódio de racismo, no mínimo um racismo estrutural, né, que é esse, que não vão agredir verbalmente, mas você sabe do que se trata, né, você entende que é como disse, não é um susto, nossa, mas ele está aqui, ele não é o segurança, né? Essa do segurança é clássica, né? Legal. Você tá de terno em algum lugar, alguém vir e perguntar informação para você. Que hora que vocês fecham aqui? Tipo, eu não sei, eu não trabalho aqui. A pessoa fica toda constrangida. Pois é. Então, isso acontece. Isso. E, tem alguns casos meus que, quando eu cheguei aqui no Brasil, às vezes eu ando numa calçada, daí a pessoa troca de calçada, daí eu tava com minha irmã, daí eu falei, por que a pessoa troca de calçada? Será que eu tô sujo? Fui olhar no espelho, mas não sei se isso se baseia na cor da minha pele. Um exemplo muito claro que um dia eu convidei um primo meu para festejar o aniversário aqui na minha cidade, na minha cidade, Curitiba, quase minha cidade já, né? Claro. E em Curitiba, para festejar o aniversário dele. E a gente alugou um restaurante. A gente, tem um restaurante que eu gostei muito, porque uma amiga minha me levou para lá. Daí eu falei para meus amigos, a gente vai naquele restaurante, né? Daí chegamos num restaurante, mas estava muito movimentado. Daí quando a gente chegou para entrar, eles recusaram a gente entrar. Eu não sabia o motivo, né? Daí a gente tentou entrar várias vezes, eles recusaram. E daí a gente chamou minha amiga, que era branca, entre aspas. Daí quando a gente chamou ela entrou e fazia reserva para nós, e ela entrou conosco muito fácil. A gente não entendeu isso. E acho que isso é isso que você estava falando, né? Que tem algumas oportunidades que afetam as pessoas, essas pessoas negras, não conseguem entrar nesse ambiente por a cor da pele deles, né? Então, eu acho legal o que você colocou. Então, você acha que aqui no Brasil, quando a gente fala de negro, pardo e branco, você acha que tem uma minoria, as pessoas negras, que estão oprimindo ou não? E se eles estão oprimidos, quem a opressão, quem é o opressor? São as pessoas negras ou a instituição que é o opressor? O grande opressor é a instituição. O grande opressor no Brasil é a instituição, é o racismo institucional. É a minoria, né, que é o racista convicto por ideologia, por princípios pessoais, que teoriza isso, que sabe o que está falando, no sentido que ele tem uma construção teórica de ser racista. No Brasil é minoria. É minoria. Agora, muitas pessoas são racistas por força da estrutura. Porém, essa minoria, muitas vezes, ela está em espaços de influência. Ela tem como, né, como diz, eles
são minorias, mas fazem muito barulho. Esse é o ditado. Então, você dizer assim que o povo brasileiro é um racista convicto, nós vivemos um apartheid consciente, não é isso. Nós temos uma situação racial grave, né? Porém ela é romantizada. Ela fica nessa de que não existe racismo. Aí você tem a situação dos não negros, né, que em condição de, não vou dizer de pobreza, mas que não tem uma condição social, né, mais abastada, eles se sentem prejudicados perante os negros, porque eles entendem que o fato dele ser pobre e o negro ser pobre é a vida, e ele não entende que mesmo ele sendo um branco pobre, ele tem uma condição melhor do que um negro pobre. É só olhar as estatísticas, não é coisa na cabeça do povo preto, é só olhar as estatísticas. Agora, ele não compreende isso, então ele acaba sendo influenciado, né, por essa elite que eu coloquei que é a minoria, que é um pouco mais esclarecida, que tem a convicção e a consciência, né, dessa discriminação, e a faz de forma estratégica, sabendo o que está fazendo, e acaba influenciando esses outros que não têm muita compreensão, né, desse racismo, né, que não é uma raiva, né, porque tem uns que têm raiva, que não aceitam, que se você sentar do lado, levanta, vai embora. Muitos não são assim, a maioria não é assim. Então quem oprime é o sistema. Entendi. E quando eu li... E quando eu li a história do Brasil sobre o racismo, eu vi que o Brasil aceitou o racismo como crime somente em 1988, bem recente, obviamente, não tinha nascido naquela época. E você, tipo, vendo a situação, algumas situações que aconteceram no mundo, e, por exemplo, o caso de George Floyd nos Estados Unidos e também o caso de João Pedro no Rio de Janeiro, e como você, profissional negro, militante sobre o racismo, questão racial, como isso afetou você? Olha, é uma dor que você... Eu diria que é uma espécie de uma dor centenária, né? Porque eu entendo que é uma dor que veio dos nossos antepassados, e quando você vê uma situação dessa, né, sem justificativa alguma, não que você tenha que ter justificativas para a violência, mas ali nesse caso você sabe que essa violência está acontecendo em função da cor da pele da pessoa, é algo doloroso. Porém, eu percebo, né, como já disse anteriormente, que nós vivemos um momento importante da história brasileira, né? Teve a situação que aconteceu nos Estados Unidos com George Floyd, que influenciou muito o debate aqui no Brasil. Nós tivemos uma decisão, né, na esfera eleitoral, né, que eu particularmente, quando converso com as pessoas, digo que é uma das mais importantes para o povo negro, na qual ela equipara a questão do financiamento eleitoral, né, proporcional entre brancos e negros no processo de disputa. O financiamento do recurso público, né, de campanha. Isso tem que ser regulamentado, tem que ser melhorado, como é que vai ser essa distribuição, mas temos que reconhecer, né, que as coisas estão avançando. Talvez não estejam na velocidade que nós gostaríamos, sim, mas estão avançando. Então o Brasil, né, ele recentemente, uma foto de uma operadora no mercado financeiro causou uma grande polêmica e está aí judicializada, né, em função de uma foto, uma cobertura onde só tinha brancos, né, e ficou, né, o movimento negro entrou com ação e está aí tramitando na justiça. Temos a situação que ocorreu também, né, nos supermercados Carrefour, né, uma série de fatos, né, e de companheiros, de irmãos negros e negras que tombaram pelo caminho, né, que viraram mártires dessa luta. Então, eu acredito, sim, eu sou uma pessoa otimista, no sentido que
vamos avançar para o caminho da igualdade. Né? Vamos avançar nesse sentido. Estamos avançando. Claro. Mas não podemos esmorecer. Não podemos deixar a luta. Pois é. Então, quer dizer, de 2008 para cá que a gente evoluiu bastante. Tem bastante melhoria no sistema sobre questão racismo, né? E também, no meio do caminho, em 2012, que na história racial do Brasil, que as cotas foram tipo adotadas pelo STF. Então, você acha que como é diferente para você crescer na América do Sul como uma pessoa negra, né? E também você acha que essas cotas que foram aprovadas em 2018, e você acha que essas cotas ajudam nessa luta para o racismo? As cotas são uma ferramenta para corrigir. As cotas são uma ferramenta para corrigir a distorção social. E qualquer distorção social que existe em qualquer sociedade, ela torna a sociedade desigual. Então, quando você minimizar essa distorção, né, todas as ferramentas que você vir a utilizar, você está caminhando, né, para uma sociedade mais igual. Você está combatendo a desigualdade e, no caso aqui, especificamente, combatendo o racismo. É importante, Links, deixar muito claro, né, até para os nossos irmãos haitianos, entender, porque fica muito no debate, como disse, essa minoria barulhenta, ela prega como se as cotas fosse algo inventado exclusivamente e unicamente para o povo negro no Brasil. E não é verdade. Nos anos 70, em plena ditadura, a primeira lei de cotas em universidade, ela foi feita para beneficiar os produtores rurais. No meu entendimento, sou leigo, não sou no direito, mas no meu entendimento, para os produtores rurais com dinheiro, ou seja, entende-se fazendeiros, para os filhos desses produtores, porque a lei dizia para aqueles que produzem e têm condições de ficar na cidade, ou seja, uma pessoa que é produtor rural e não tem dinheiro para sustentar seu filho na cidade, não é qualquer produtor rural. Então, foi colocado cotas de universidades públicas para o curso de agronomia. Foi a primeira lei de cotas do Brasil. Então, quando vem se discutir cotas para negros e tal, etc., não foi algo inventado. Por que fizeram isso? Na época, entenderam que era necessário fazer essa reserva, né, por alguma deficiência ou algo que impedia que esses estudantes que vinham do interior conseguissem se colocar e estudar nas universidades federais do Brasil. E foi aceito de maneira tranquila e provavelmente não foi aclamado. Agora, quando você tem uma condição, né, que o povo negro não tem acesso aos espaços, aí se torna uma polêmica, aí somos todos iguais, e não é verdade. Então, eu entendo que as cotas deveriam e devem ampliar, elas têm que sair das universidades, elas têm que entrar nas empresas, tem projetos na Câmara dos Deputados nesse sentido, porque nas universidades já chegamos, mas ainda tem a barreira do emprego. Como é que essa pessoa, esse profissional vai se colocar no mercado que ainda é influenciado pelo racismo estrutural? Como é que isso vai ocorrer? Então, se tiver a questão das cotas, isso é uma solução. E o país tem que entender, porque o que acontece? Né? A gente tem que trabalhar com os elementos vivos da sociedade. Eu sempre brinco, das minhas observações, uma brincadeira, né, no bom sentido, que existe um ser que ninguém conhece, ninguém vê, mas é poderosíssimo, é o tal do mercado. O tal do mercado, ele é poderosíssimo e é muito influente, ele faz presidente cair, ele faz presidente ganhar, ele dita as regras das sociedades, ou melhor dizendo, das sociedades no mundo todo. E o mercado já inventou um negócio chamado ESG, no qual ele quer que inclua a diversidade nos quadros funcionais, etc. Isso está acontecendo no mundo por uma questão de ordem econômica, como muitas coisas já aconteceram no mundo por questões de ordem econômica. Diga-se de passagem, por mais que aclame a princesa Isabel,
mesmo que em 1888, mesmo sendo o último país a abolir a escravatura, ela aconteceu por uma questão de ordem econômica, uma determinação inglesa, uma pressão inglesa que, tipo, isso não cabia mais no modelo econômico, né? Infelizmente, é a realidade. Agora, você, né, não entender, né, a sociedade brasileira não entender que até o mercado já entendeu que tem que incluir, ele pode ter os seus motivos, mas a sociedade brasileira pode aproveitar essa oportunidade desse entendimento, por que não ter uma lei? Né? Porque o mercado já está exigindo isso. E as empresas, as grandes empresas, vão fazer, nem que seja para sair na foto. Porque no mundo dos negócios, internacionalmente, é importante ter essa diversidade cultural, essa diversidade racial, essa representatividade do povo. Então, a gente tem que entender que o processo da sociedade brasileira também tem que evoluir da mesma forma. Né? As coisas não acontecem por acaso. Uhum, legal. E você falou de cotas para os brancos também, né? Daí eu li na história que existia mesmo a lei sobre cotas para os brancos, né? Lei 9.081 para os brancos em 1911, e também a lei que as cotas aqui em 2012, que as pessoas também não entendam o que são as cotas, né? Eu sempre coloco assim para meus irmãos haitianos que querem entender sobre as cotas. E, por exemplo, tipo, nós dois estamos caminhando a gente está numa corrida, né? Daí você me amarra, por exemplo, você me amarra e você como uma pessoa branca, e a pessoa que está organizando essa corrida deixa você correr tipo 400 metros, que representa 400 anos de escravidão. E daí eu fico amarrado. E daí na hora que você chega no 400 metros e você fala para mim correr como uma pessoa negra, e você fala dessa corrida, uma corrida justa, eu acho que você enganou. Essa corrida não é justa. Ou você coloca uma lei ou uma coisa para mim, tipo, para chegar até você que está no 400 metros, que eu considero isso como cotas, ou você para a pessoa branca que estava correndo até chegar até essa pessoa, e daí para a gente correr junto. Isso que eu entendo como as cotas, né, que eu acho bem legal, e eu sempre explico isso para eles, né, para eles entenderem o que são as cotas, porque eles falam, se somos iguais, se a gente tem que competir igualmente, né. Isso não é a questão, é a questão da sociedade, a gente quer essa igualdade, essa equidade para todos, né, Não, com né, certeza. Aloysio? Não, o que se pede que o poder público ele atua de forma igualitária, porque todo o processo migratório, né, que aconteceu no Brasil, ele teve incentivo do poder público, com terras, com passagens. Tem aqueles que falam, não, mas os meus antepassados vieram e não tiveram nada, foram enganados. Não, realmente aconteceu no final, alguns que, por alguns atravessadores, vieram e não tiveram nenhum benefício, mas boa parte, ou a maioria esmagadora das pessoas que vieram por migração, né, europeia especialmente, inclusive a oriental, tiveram sim incentivo de terras, propriedades, enfim. Então não foi algo ao acaso, algo que vieram desgarrados ou desprovidos, muitos, né, com garantia de terras, com garantias de emprego, o fazendeiro que contratava tinha incentivo para contratar, e nós, negros, ficamos aí abandonados, porque ficamos sem emprego, sem nada, e, enfim, sobrou nada para o povo preto, e sem terra. Isso afeta, isso ajuda nesse racismo estrutural que nós estamos falando, né? Da escravidão, as pessoas negras saíram da escravidão, ou as pessoas que estão saindo da África, tipo, existia essa imigração dos europeus para cá, onde que eles deram terras para eles, porém as pessoas africanas que saíram da escravidão e não tinham nada, são largados na rua, são sem nada, né?
E isso ajuda com esse racismo estrutural que nós estamos falando, que muito Sem bem sombra de colocado, né? dúvidas. Então, é, a gente agora falando de racismo estrutural, racismo, discriminação, desigualdade e tal, e faz tempo que a gente está falando sobre isso, né? Mais de 20 anos que a gente está falando sobre racismo estrutural e racismo. E o que pode ser feito, você acha que pode ser feito de fato para combater esse racismo? Bom, eu entendo que continuar, né, intensificar o debate dentro da sociedade. Né? As organizações sociais já fazem esse enfrentamento há muitos anos, né, têm ampliado, têm ocupado mais espaço para esse debate, né, de apresentar a realidade, né, da população negra no Brasil, e eu entendo que esse debate tem avançado e tem conquistado vitórias. E outra situação que é o quê? A organização do povo negro. E essa organização se faz o quê? Participação nos espaços de decisão. Nós não conseguimos, né, ter ascensão em cargos, né, que requerem, aí, até por falta de condição de participar do processo de estudar e seguir uma carreira, mas tem a questão das eleições, a participação no legislativo, a participação do executivo, que são espaços de poder democrático, livre, de livre acesso a todos. Nós temos que ter negros e negras ocupando os espaços de poder democrático. Assim, né, nós vamos, né, a partir do momento que nós participarmos do processo de decisão das leis no Brasil, a partir do momento que nós tivermos uma bancada de negros e negras, né, que represente a densidade demográfica do povo negro no Brasil, esses fatores, por força de lei, através da legislação, nós conseguimos, né, fazer a diferença. Nós conseguimos fazer as mudanças, né, porque a gente só vai conseguir fazer isso através da legislação. Não muda, né, pelo sorriso, não muda pela música, não muda pelo esporte, mas muda pela lei e muda pela participação nos espaços de decisão. Então, o legislativo é um espaço importantíssimo e deve, sim, ter a participação do povo negro, o judiciário, o executivo. Então, enfim, o judiciário, hoje, né, nós já temos muitos negros e negras que são operadores, né, do direito, né, com condições de ascenderem na carreira do judiciário e já estão, né, executando isso. Ainda não no número que nós queremos, porque até a ascensão nessas carreiras, né, no caso, né, pública de juiz, promotor, ela tem a questão do concurso, que tem os seus segredos, né, de você conseguir ascender nesses espaços. Mas do legislativo, no executivo, através do processo eleitoral democrático, né, o poder que emana pelo povo, o povo preto tem sim que eleger e colocar lá representantes negros e negras para que defendam os interesses da sociedade e do povo negro. Isso tem que ser defendido no parlamento, porque muitas coisas, né, que vão, né, contra os interesses do povo negro são freadas no parlamento. Então a gente tem que ter representação no parlamento para que pautas de nosso interesse avancem. Isso é assim em qualquer sociedade do mundo, não estou inventando a roda. Né? Em qualquer sociedade do mundo, o processo de discussão na arena política é através dos grupos de pressão e dos grupos sociais que têm assento no parlamento, e assim as suas pautas, a sua agenda começa a caminhar. Então, eu entendo que esse é o grande caminho, ou seja, o caminho é pela via democrática. Legal, legal. E você falou um ponto muito forte, você falou sobre a educação, também a parte legislativa, né? E eu falo com alguns irmãos, pessoas brancas, eles entendem essa questão de racismo. Uma pessoa branca, tipo, eu sou uma pessoa branca, eu quero ajudar nessa luta, né? Quero ajudar nessa luta na questão racial. Daí, para onde começar como uma pessoa branca?
Eu entendo que, primeiro, você começar na sua relação pessoal. E de que forma? Né? Você compreender a realidade brasileira. Né? Entender que a sociedade é racista, entender que existem distorções, né, sociais na sociedade em função disso. Você tendo isso muito claro, é buscar os grupos, né, de combate ao racismo que existe. Tem vários, tem partidos políticos, tem organizações sociais, enfim, e começar a contribuir com essa luta, né, dentro dessas entidades, ou iniciar uma luta sua, não sei, né? Às vezes o processo pode partir dele mesmo, mas o primeiro passo é você ter essa compreensão de realidade da sociedade brasileira, entender como a sociedade brasileira funciona e assim seguir, né? Buscar um caminho para poder militar, para poder contribuir, né, nesse embate, né, que acaba sendo na arena política, no sentido de que político do debate entre as forças sociais, né? Legal, legal, tá ótimo, tá ótimo. Então a gente aprendeu, o tempo já está, já temos muito tempo aqui, mas a gente consegue aprender muito bem sobre a questão racial, sobre racismo estrutural, como combater isso. E se quisermos, gente, ter um futuro de justiça e democracia, precisamos combater e superar esse racismo. Não basta ser racista, como a Luísa falou no começo, mas antirracista, porque o Brasil precisa de uma democracia que assuma antirracista. Bom, Alex, quero agradecer a oportunidade. Foi muito importante poder conversar com você sobre esse tema muito importante, relevante para o povo brasileiro, especialmente para o povo negro brasileiro, e dizer que uma sociedade ela só se eleva a partir que dos membros que nela habitam consigam viver com o mínimo de dignidade, com o mínimo de respeito entre as relações, o mínimo de respeito entre si. Então, é uma grande oportunidade que eu tive nessa manhã de poder conversar com você. Obrigado e até uma próxima.